Sejam muito bem-vindos à Casa dos Advogados, à OAB. Nesta última tarde deste evento, quero, em primeiro lugar, cumprimentar nosso conferencista, professor Luiz Rodrigues Vambier, um grande processualista brasileiro, jurista de renome, inclusive nacional, e quero dizer da minha alegria de recebê-lo aqui mais uma vez, professor Vambier. Você que sempre vem a Londrina quando convidado, meu colega de conselho estadual da OAB, em outras gestões, quero agradecer em nome aqui, em meu nome, em nome dos advogados londrinenses e talvez até em nome da EMAGES, professor Arthur, a presença do professor Vambier abrilhantando esse evento. E, ao mesmo tempo, quero cumprimentar a iniciativa do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio de sua Escola de Magistratura Federal, deste evento, porque também reputo essencial, de suma importância, a discussão e o aperfeiçoamento da magistratura por meio de sua formação humanística. Não é importante somente ao juiz ter uma formação intensa e profunda em direito penal, em direito civil. Talvez a formação humanística, doutor Arthur, seja a mais importante área de formação dos magistrados, até porque lidam com vida, com patrimônio, com a liberdade das pessoas, enfim, com os valores mais caros às pessoas, aos cidadãos, às empresas. Então, a formação humanística, sem dúvida, deve ter lugar de destaque. E, por esta razão, parabenizo mais uma vez a EMAGES por este evento. Ao iniciar os trabalhos dessa tarde, professor Vambier, tomo a liberdade de ler os principais itens do seu currículo, resumidamente. A conferência deste momento tem o título As Feições do Dever de Motivar a Decisão Judicial do Século XXI, e o professor Vambier é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, professor no curso de mestrado em Direito Processual Civil e Cidadania da Universidade Paranaense, nos cursos de especialização em Direito Processual Civil da PUC de São Paulo e no Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. É também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do Instituto Pan-Americano de Direito Processal, do Conselho Consultivo da Câmara de Arbitragem da Federação das Indústrias do Paraná. Com a palavra, nosso professor Luiz Rodrigues Vambier. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pelo atraso, que não foi meu, foi da Gol. E diz a Gol que não foi dela. Ela usou um conceito vago, professor, para falar do atraso. Questões operacionais. Quer dizer, cabe tudo aí dentro. Podia ter caído um avião e podia ter dado uma dor de barriga no piloto. Quer dizer, qualquer coisa seria operacional. Então, peço desculpas pelo atraso. Não gosto de... considero o atraso um desrespeito àqueles que estão aguardando, enfim, mas, de fato, não podia fazer nada além de esperar. Eu cumprimento ao meu caríssimo presidente, o P. Castelli, pela gentileza, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Já estivemos juntos tantas vezes nesse auditório, discutindo questões de natureza processual, especialmente agora que estamos aí, como diria a música, e como diria o discurso do Alencar Furtado, que, para quem não sabe, procura no Google, que rendeu a sua cassação, temos um novo código, quem sabe, ou talvez, temos um código esse ano, pode ser, quem sabe, ou talvez, depende muito da situação política do país e da vontade política do Senado Federal nesse momento. Eu agradeço ao meu querido amigo, magistrado, professor Arthur Sérgio de Souza, pela gentileza do convite. É mais uma vez um prazer estar com você. Cumprimento a todos, faço questão de cumprimentar na pessoa do meu querido professor, amigo, Juarez, faço essa homenagem por considerá-lo, sem dúvida, já disse isso em público, vou repetir, Juarez, por considerá-lo, sem dúvida, um dos grandes
juristas do país. Toda palavra do Juarez é um ensinamento. Toda frase do Juarez é uma aula. E, especialmente, é uma aula profunda, mas cercada de humanismo e cercada de bom senso, que é a característica do humanismo. Então, eu cumprimento, e, em teu nome, Juarez, cumprimento a todos os caríssimos amigos que aqui estão. O meu tema é chato. Eu concordo. É um tema que só mesmo alguém que é absolutamente cumpridor de suas funções toparia para falar num ambiente em que há magistrados, que é exatamente a respeito do dever de motivar. Mas tem algumas premissas, esse discurso terá algumas premissas. A primeira delas é por entender que nós estamos, hoje, vivendo talvez a adolescência do nosso Estado de Direito, que renasceu em 88, que teve tantos solavancos ao longo do século passado, um século que foi permeado por duas grandes ditaduras, Vargas e militares. Então, a partir dessa consideração e por entender que o sistema judiciário, e quando falo sistema, eu não falo só do Poder Judiciário, falo de todos aqueles dos estudantes, daqueles que elaboram os currículos nas faculdades, falo dos juízes, falo dos advogados, do Ministério Público, da OAB com todas as suas virtudes e falhas, mas falo de todos nós, enfim, que estamos envolvidos nesse mecanismo todo e que temos que construir um Estado de Direito, temos que consolidá-lo, temos que tirá-lo da adolescência, temos que transformá-lo num adulto seguro, num adulto que sabe a que veio. Então, falar de motivação nesse ambiente fica fácil, porque é um ambiente de quem pretende um Estado democrático, de quem entende que o exercício da magistratura não é, ou de outras funções públicas não é um exercício autoritário, pelo contrário, é um exercício de autoridade, e esses conceitos são absolutamente diferentes. Eu apenas lamento que esse tema tão importante tenha sido entregue a mim. Certamente, muitos outros poderiam se desincumbir dele com mais propriedade, em razão da profundidade que tem e que certamente não tenho. Meu pai era jornalista, em Ponta Grossa, e ele me dizia que missão recebida deve ser cumprida. Então, eu vim porque me lembrei disso. Por que tem relevância falar, nesse momento da história brasileira, falar do dever de motivação da decisão judicial? Nesse contexto, inclusive, de estudos da Images voltados à formação humanística do magistrado ou do futuro magistrado. Me parece fundamental traçar algumas premissas, inclusive de natureza ideológica, que nos permitam, de alguma maneira, pavimentar, sedimentar, consolidar o caminho sobre o qual pretenderei, ainda que modestamente, construir a opinião, no sentido de que é, sim, relevantíssimo o dever do magistrado de motivar as decisões que tome no contexto do processo. Seja qual for o conteúdo do direito material que está em jogo, e seja qual for a composição subjetiva do processo, sejam quais forem as partes do processo. A relevância da prestação jurisdicional adequada, tempestiva, como elemento que eu considero estruturante do Estado de Direito, me parece que se vê com nitidez quando nós enxergamos o direito à jurisdição como uma garantia constitucional primária, como uma garantia constitucional indispensável à eficácia dos outros direitos. O professor Barbosa Moreira, que certamente é o maior processualista de língua portuguesa, afirma que a obrigatoriedade da motivação é algo que não é apenas tradicional, mas que é fundamental. E diz ele que isso já estava lá no Código Filipino, que criava, inclusive, punições
para o magistrado recalcitrante, para o magistrado que não tomasse a fundo o dever de fundamentar. Claro que numa visão mais aproximada, se nós colocarmos esse assunto num microscópio e aproximarmos um pouco, nós veremos também uma outra feição do dever de motivar, que é o dever de motivar como forma de controle endoprocessual da decisão. Então, nós teríamos dois aspectos para trabalhar. O aspecto político, isto é, a fundamentação da decisão judicial como uma garantia da democracia e, do ponto de vista interno, endoprocessual, a fundamentação da decisão judicial como um mecanismo de controle das partes, como um mecanismo de conhecimento, antes do controle, das partes a respeito da decisão que lhe diz respeito. Esses dois planos, eles se comunicam, esses dois planos, eles se integram, o plano macro, que eu chamaria, o de natureza político e institucional, que está ligado a um tema que é muito caro ao Juarez, que é a justificação dos atos do Estado. O Estado deve justificar o seu agir, ele deve manter o seu agir nos limites constitucionais, nos limites da legalidade, entendendo aqui legalidade no seu amplo aspecto ligado à Constituição, e deve circunscrever essa decisão ao interesse das partes, aquilo que foi pedido pelas partes no caso concreto, até mesmo para que saibam a extensão da obrigação constituída pela sentença, até mesmo para que as partes saibam a extensão objetiva, por exemplo, da coisa julgada. Há um autor que sempre me chama a atenção, até nessa matéria, Arthur, até porque ele, como juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, fala de cadeira. Ele diz que a motivação deve ser rigorosa. E mais que isso, ele diz que a motivação rigorosa ela facilita a leitura crítica dos interessados, desde o Tribunal Superior, no caso do recurso, até o povo, expressões dele, expressão usada por ele, não minha, do povo, em nome do qual é administrada a justiça. Então, me parece que são várias dimensões, pelo menos duas, mas várias dimensões, duas nós tentaremos tratar aqui, que podem ser trabalhadas para se entender o dever de motivação da decisão judicial. E é interessante a gente pensar nessas premissas, não como advogado, ou como magistrado, ou como estudante, ou como professor, ou como iniciado no direito, mas como alguém do povo, que recebe uma decisão do Estado e, em primeiro lugar, deve entendê-la para cumpri-la. A compreensão, a informação a respeito da decisão estatal me parece o pressuposto do contraditório, inclusive, e da publicidade. Se eu não entendo, se eu não compreendo, se a decisão não é em si mesma suficientemente clara, não apenas para que o juiz que a prolatou a compreenda, mas para que eu, ou o médico, ou o sapateiro, ou o motorista do ônibus, o piloto do avião que me trouxe, possa ler. Entendi. Entendi como funciona, entendi a que devo me submeter. Volto um pouco à primeira premissa que trouxe. Parto do pressuposto de que entre nós está estabilizada, que é quase consensual, com o perdão pela expressão, que é quase ridícula, mas, enfim, que é quase consensual entre nós, que o Estado de Direito, com o seu conteúdo marcadamente democrático, é o melhor método de gestão da vida da sociedade. Há outros. Alguns gostam, eu não gosto dos outros, justamente por uma coisa, por uma questão, é que eles prescindem ou eles passam ao largo do respeito aos direitos fundamentais, especialmente do direito fundamental à liberdade e à liberdade de pensar. Mas, enfim, partindo do pressuposto que nós estabilizamos entre nós a ideia de que o Estado de Direito nos interessa, uma observação, entre parênteses, tem um professor que abria e nunca fechava, então fazia um splash. A gente ficava contando o tempo para ver se ele fechava. Contava 7 dias, 10 dias, 15 dias, ele não fechava o parênteses. Então, fazemos um splash.
Eu uso a expressão Estado de Direito, não é por causa da minha idade, não, viu? É porque eu estou convencido que Estado constitucional é uma expressão fraca, que diz pouco, embora esteja na moda, tanto na Europa quanto aqui. Por quê? Porque Estado constitucional todo é, ou não é Estado. Ou não há constituição de um Estado. Agora, nós podemos constituir um Estado como a Coreia do Norte. Nós podemos constituir a Venezuela de Maduro. Nós podemos constituir Cuba. Nós podemos constituir a França e etc. O Brasil. Mas o que diferencia um Estado meramente constitucional de um Estado de direito? É o respeito aos direitos fundamentais. No Estado de direito, a Constituição é levada a sério. E a Constituição ela é irrigada, ela é permeada de direitos fundamentais, dos direitos fundamentais. Então, eu continuo gostando da expressão Estado de Direito. Acho até que na nossa... Acho não, tenho certeza que na nossa Constituição a ideia que está lá de o Brasil, a República Federativa, é um Estado democrático de direito, foi só um reforço de linguagem, porque também entendo que o Estado de Direito é democrático ou não é Estado de Direito. Ele é substancialmente democrático. Na sua essência, ele é democrático porque respeita as vontades, respeita basicamente a vontade da maioria, ou exerce a vontade da maioria, respeitando a vontade das eventuais minorias nos diversos sentidos possíveis. Fecho, então, o parênteses, fecho o splash, e digo isso, que a Constituição Federal, a nossa Constituição, fixou o direito à fundamentação dos atos do Estado na categoria de direitos fundamentais. E, repito, os direitos fundamentais nada mais são do que a manifestação do Estado de Direito. Então, a regra que está lá no 93, nono da Constituição Federal, ela torna expresso, torna claro, um princípio constitucional que, de certo modo, é íncito à construção desse modelo de Estado chamado Estado de Direito. Para os mais jovens, isso parece balela ou teoria. Mas quem está falando a vocês é alguém que, como estudante, viveu a ditadura. Você também. Como estudante, viveu as agruras da ditadura. De, ao falar, ser chamado. O que se disse ontem na faculdade, à noite, naquela rodinha? Me dizia o major na 5ª Brigada de Infantaria Blindada. O que é aquilo que se falou? O que se quis dizer com aquela frase? Então, viver num ambiente em que se pode pensar e expressar o pensamento é uma dádiva da democracia. É uma conquista que muitos desconsideram, até porque acham que aquilo tudo é um negócio histórico, está lá nos livros de história, meio mal contados e tal. Enfim. Agora, vamos questionar as razões que teriam levado o Constituinte a estabelecer essa garantia. Não poderia o juiz, que afinal de contas foi democraticamente pela via do concurso ou pelas vias excepcionais do 5º Constitucional, etc., mas, como regra, pela via do concurso, investido na função jurisdicional do Estado, teria ele que prestar contas da motivação da sua decisão? Não bastaria um ato de imposição da vontade judicial, fruto da madura reflexão, fruto do pensamento do magistrado, fruto da escolha do magistrado, a respeito dos fatos, a respeito do direito subjacente e aplicável a esses fatos? Essa é uma questão também ideológica, me parece de fundo ideológico. Se adotamos o Estado de Direito como modelo constitucional que queremos consolidar, como modelo de gestão da vida, me parece que nós temos que conformar as atividades do Estado a esse modelo. E isso exige que a sociedade, o Estado, os agentes públicos, e o magistrado é um agente público qualificado, preste contas. Explique as razões do seu proceder, as razões que o levaram a concluir no sentido A ou no sentido B. Vamos continuar questionando? Vocês poderiam dizer o seguinte, mas espera aí, há sistemas jurídicos democráticos que ninguém discute que são democráticos, mas que não têm essa obrigação de fundamentar presente nas suas normas constitucionais. Concordo. Há mesmo, vários, muitos. Mas isso não quer dizer que esses sistemas deem de ombros
ao dever de fundamentar. A Lei de Organização Judiciária Francesa, desde 1790, contém a obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais. Na antiga Prússia já havia a fundamentação, já estava caracterizada a fundamentação das decisões judiciais. E nós podemos falar, se formos olhar para a história desse tema, o Código de Processo Civil francês de 1807, o italiano de 1865, a lei do processo civil espanhola de 81, e assim sucessivamente nós vamos ver que todo mundo teve uma previsão a respeito disso. A doutrina alemã, que é uma doutrina sólida, que é uma doutrina fruto da observação com a carne, com o sangue, é muito mais do que uma observação puramente visual, do que significou o permitir o autoritarismo, o permitir a falência das instituições em nome de uma série de coisas que pareciam boas para os alemães no momento. A doutrina alemã identifica, na garantia da audiência e na subordinação do magistrado, a obrigatoriedade de fundamentar as suas decisões judiciais, uma garantia fundamental, ainda que não expressa na Constituição. Os autores italianos, que tantos de nós processualistas gostamos, né? Eu costumo brincar que num livro de processo civil, se não tiver pelo menos cinco processualistas italianos na bibliografia, não é de processo civil. Sempre tem, 5, pelo menos. Mas há autores interessantíssimos, profundos, como Andolina, como Vinheira e como o nosso queridíssimo Michele Tarufo, que são unânimes no sentido de afirmar que a motivação ela desempenha uma função de instrumento para o controle democrático do exercício da jurisdição, na medida em que ela forneça os elementos, tanto do ponto de vista externo, para que tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno, qualquer um possa compreender as razões da decisão. Aqui daria para fazer um outro parênteses, vou me permitir, que tem a ver com a linguagem jurídica, especificamente com a linguagem forense. Nós, acredito, já superamos a fase da linguagem gongórica, da linguagem hermética, daquela linguagem que, no meu modo de ver, é um fenômeno de exclusão social. Porque eu falo, mas não comunico a minha verdade. Então, eu crio no meu interlocutor a falsa sensação de compreensão, mas ele não compreendeu. E, na medida em que eu me isolo, eu excluo o meu interlocutor da minha verdade, o meu interlocutor do meu universo. Então, esse é um outro problema que me parece hoje paulatinamente superado, mas ainda está presente em muitos corações, né? A impressão que nós temos de que falar complicado é falar corretamente. Que nós, o professor Dinamarco, numa de suas obras, que são todas magníficas, ele tem uma abordagem muito interessante sobre isso. Ele diz que, muitas vezes, o direito se esconde nas dobras da linguagem, né? Nas dobras, naqueles cantos da linguagem que você não consegue extrair o que foi dito. Barbosa Moreira também tem um texto muito interessante sobre isso, e ele brinca, porque ele é brincalhão. Então, ele diz que, por exemplo, nós inventamos, né? E eu recebi um dia de um magistrado uma lista de invenções para a contestação. Por exemplo, peça de bloqueio. Para mim é um freio ABS, né? Mas, enfim. Peça de bloqueio. E a petição inicial? A petição inicial, que é pura e simplesmente a petição inicial, é tratada como exordial. Alfa processual. Eu já vi isso. O que me leva a crer que a sentença talvez seja o ômega processual, ou o acórdão, não sei. E tem um que é até meio pornográfico. Eu vou me permitir, com a máxima vênia, professor Arthur, peça increpatória do estímulo jurisdicional. Eu não sei bem o que é isso. Mas, segundo me disse o magistrado, isso estava escrito numa petição inicial, fazendo referência a ela mesma, a ela própria, que me parece ser. O Barbosa Moreira traz esses termos todos e diz que, no fundo, isso é um pouco de falta de compromisso com a verdade e falta de compromisso científico. Ele dá o seguinte exemplo: o geômetra,
a cada vez que for se referir a um quadrado, ele fala que está diante de um polígono de 4 lados. Nós não. Nós enfeitamos. Nós transformamos, por exemplo, o recurso extraordinário em remédio extremo. E diz o professor Barbosa Moreira, portanto, é dele, a expressão não minha. Remédio extremo, para mim, diz ele, é um laxante, na hora da necessidade. Né? Mas nós enfeitamos a linguagem, nós brincamos com a linguagem, e muitas vezes nós fazemos disso um fenômeno, transformamos num fator de exclusão. Nós não comunicamos. Eu vou contar uma história, vocês vão perguntar quem é mais louco, se é quem escreve isso ou é quem decora isso. Pode ser a segunda alternativa. Tive um professor, um magistrado brilhante, um professor igualmente brilhante, mas prolixo. Prolixo seria pouco, seria um elogio, né? A sua forma. E ele, vocês sabem que aluno é bicho do demônio. Em qualquer momento da vida, pode ser no doutorado, no pós-doutorado. O professor deu uma sentença, e claro que um aluno descobriu, um colega descobriu, fez um xerox e distribuiu 1000 xerox na faculdade. Já havia xerox naquela época, viu? Não se preocupe. Distribuiu 1000 xerox na faculdade. A sentença era uma sentença que o Tribunal de Justiça do Paraná reformou, porque estava errada. Ele ele extinguiu um inventário por falta de atividade do inventariante. Ele intimou o inventariante umas 20 vezes, o cara não deu bola. Então, ele extinguiu. Ele tinha que mandar para o arquivo, ou intimar o Ministério Público, os herdeiros, etc. A sentença era a seguinte: em pós deambular vintenariamente entre gabinetes, prateleiras e gavetas, prostra-se afinal subjugado o anoso processo, não sem revivificações constantes. Quais fluxos da seiva vital, baldadas, enfim, para doesto a euremática, o sáfaro delir pôs a calva, o apodítico, líbito, anacrônico e vezoso, de sustero feito em estado cataléptico. Então, eu não sei quem é mais louco, né? Enfim, isso para mim é uma peça. Para os meus alunos de graduação, eu sempre mostrei como um modelo daquilo que não deve ser feito, né? Porque é uma demonstração ridícula de erudição do magistrado que não comunica a sua decisão com eficácia para a sociedade. Voltamos, fecha parênteses, voltamos ao nosso tema central da motivação. Essa sentença seria uma sentença não motivada. Não motivada. É incompreensível. Só por isso não motivada. Agora, mesmo nos sistemas, é interessante observar isso, em que não há sequer na legislação infraconstitucional regras a respeito da obrigação que o magistrado tem de fundamentar, de motivar as suas sentenças, as suas decisões, não há dúvida de que ele tem, são coisas seculares, são obrigações seculares, generalizadas, que todos respeitam. Os países do sistema do common law exigem que o magistrado dê as razões da sua decisão judicial. E eu me permito falar um pouquinho mais dos nossos motivos peculiares, né, da nossa situação particular, que me encaminho para a conclusão de que deve haver, sim, rigor no dever de fundamentar. Essas razões estão assentadas em dados políticos, culturais, históricos, econômicos e sociais da formação e do desenvolvimento da sociedade brasileira. Nós temos que ler um pouco da sociedade brasileira, talvez ler Raimundo Faoro e tantos outros, Sérgio Buarque de Holanda, para entender a nossa formação e para entender se dá certo ou não. Nós somos uma democracia jovem, já disse isso. A nossa experiência republicana foi marcada por 2 grandes ditaduras. Isso quer dizer que nós estamos ainda construindo um Estado, que a democracia, como mecanismo de gestão da vida, não é atávica em nós. Nós não temos isso como um dado, como um atavismo. Nós até gostamos dela, achamos interessante. Mas basta que vejamos, meus caros amigos, para ter certeza do quanto isso é difícil para nós, o quanto gosto nós temos pelas ditaduras. Nós flertamos com as ditaduras, de esquerda ou de direita, tanto faz,
constantemente nós flertamos com as ditaduras, sem qualquer cerimônia. Nós flertamos com regimes ditatoriais, até os apoiamos, até os financiamos, sob os pretextos mais variados, pretextos absolutamente justificáveis. Absolutamente justificáveis. Mas isso mostra o quão é frágil entre nós a ideia de um Estado de Direito, portanto, um Estado democrático. Agora, como dar forma a isso? Imaginando que nós estejamos de acordo, que nós desejemos um Estado de Direito, que nós queiramos uma democracia, como dar forma a isso no dia a dia? No dia a dia forense, no dia a dia do magistrado que tem pilhas e mais pilhas de processos para decidir. Nós temos o maior volume de processos do mundo. Do mundo. Aliás, nós temos também o maior número de advogados do mundo. E o maior número de faculdades de direito do mundo. Vocês sabiam disso? O mundo inteiro, é um dado que tem uns 3 anos. O mundo inteiro, 3 anos atrás, o mundo inteiro. Eu estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Afeganistão, Serra Leoa, Ilhas Maurício. Alguns falaram de algumas coisas estranhas, assim, diferentes, longe. Nós temos, nesse mundo todo, 1.440 faculdades de direito, e no Brasil, 1.650. Então, nós temos alguma coisa para construir, para organizar, para consolidar nesse dia a dia forense. Porque esse povo todo vai criar demandas, vai criar teses, vai levá-las ao judiciário. Essa é a verdade. Esse povo todo tem que comer, tem que almoçar, jantar, etc. Tem que se alimentar, tem que educar seus filhos. Por mais que exista uma certa triagem na OAB, e é um defeito da OAB, porque faz triagem na entrada, mas não faz no meio do caminho. Não faz no meio do caminho. Então, o sujeito safado, se passar no exame da ordem, fica lá dentro, mas dificilmente sai. É um problema que nós temos, já discutimos isso, nós dois aqui, inclusive. Enfim, mas como dar forma a isso? O Código de Processo Civil ele tem um modelo de organização, digamos, de estruturação da decisão judicial, e eu me refiro aqui, por óbvio, àquela decisão que ocupa o centro do sistema, que é a sentença do juiz de primeiro grau. O CPC diz que a sentença deve conter um relatório, a fundamentação e o decisório. O projeto do novo código, que está aí à beira da aprovação, não reinventa a roda, até porque reinventar a roda daria muito soco, ela podia ser quadrada ou triangular e daria problema. Ele replica essa mesma fórmula, apenas com uma correção interessante. A diferença está em que, no atual código, os elementos da sentença são chamados de requisitos da sentença. O que sempre me pareceu inadequado. Porque requisito, se nós formos lá ao Aurélio Buarque de Holanda, nós veremos que o requisito é uma condição necessária para que chegue a algum objetivo, para que se chegue a algum objetivo. Ora, já tive a oportunidade, junto com o Talamini, num trabalho didático que a gente produz juntos, de dizer que o requisito é lógica e cronologicamente anterior ao seu objetivo. O objetivo está lá e o requisito está aqui. Ele não integra o objetivo. Portanto, me parece que o correto seria tratar relatório, fundamentação e decisório como elementos que compõem a sentença e não como requisitos para uma sentença que virá depois. Os requisitos são outros. O processo tem que ser válido, e etc., e etc. Mas, enfim, é uma observação periférica que me parece interessante para que a gente possa, em seguida, analisar um pouquinho algumas questões que envolvem o tema da fundamentação. A minha observação, a presença desses elementos como componentes da essência da sentença é a seguinte. Começo pelo relatório. Alguns não dão relevância ao relatório. Alguns quem, cara pálida? Alguns magistrados. Não dão relevância ao relatório. Na generalidade dos casos, o relatório é preparado quando há, né, nas estruturas judiciárias estaduais ou federal, quando há, pela assessoria judicial, que o submete esse relatório ao crivo do magistrado. Agora, em que deve consistir exata e precisamente esse relatório? E por que ele é importante para os passos seguintes? Pontes de Miranda usava uma expressão interessantíssima. Ele dizia que o relatório é a história relevante do processo. Isto é, a síntese de tudo aquilo de importante que aconteceu no processo.
é como se fosse um resumo do andar da carruagem, que é o procedimento. E constituiria, portanto, a matéria-prima que será o ponto de partida para a decisão judicial. O professor Egas Aragão tem também um trabalho magnífico, como todos os trabalhos dele, mas tem um sobre a fundamentação da decisão judicial, em que ele diz que o relatório que vai ser submetido a julgamento deve ser feito com tal critério, de tal modo, que qualquer magistrado fique em condições de conferir o acerto do julgamento após a sua leitura. Não deve ser parcial, no seguinte sentido: o juiz não pode subordinar a descrição dos fatos e das razões do direito à solução que ele reputa acertada. Então, ele tem na cabeça uma solução X. Ele não pode relatar em função da sua conclusão. O relatório deve ser absolutamente imparcial. Absolutamente imparcial. Considerando que a motivação, na motivação há, de certa maneira, uma quebra dessa imparcialidade, isso não pode impregnar o relatório. O relatório deve ser inteiro, objetivo, com a lembrança de que relatar não é julgar. Relatar ainda não é tomar posição. É uma atividade descritiva, que servirá para depois qualquer outro decidir. E a motivação? A motivação tem outros apelidos também, a fundamentação, etc., discussão da decisão judicial, mas ela é, digamos, o centro da decisão. Ela consiste na análise das questões de fato, das questões de direito que tenham sido suscitadas pelas partes, ao longo do procedimento. Então, nesse momento, o juiz faz referência ao material de conhecimento que está lá no relatório, que está previsto no relatório, está anotado no relatório. Então, a sua tarefa, nesse momento, é abordar os fatores conducentes à sua convicção, de modo a que a sua convicção possa ser justificada. Perante quem? Já disse, perante as partes, perante o tribunal, perante a comunidade, que tem na decisão judicial uma bússola de conduta. Cada vez mais. Por que cada vez mais? Porque nós mudamos, e isso está muito claro, por exemplo, no Código Civil, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no projeto do Código de Processo Civil agora, nós mudamos o nosso método legislativo ao longo das décadas. Nós passamos de um método legislativo que contemplava conceitos fechados para conceitos abertos. E isso exige, em primeiro lugar, magistrados melhores, mais bem formados, evidentemente. Aliás, exige de todos os operadores do sistema mais preparo, porque deixa de ser a construção da convicção judicial algo que poderia se pensar como mecânico, na medida em que o juiz deverá, ao decidir, de certa maneira, compor o conceito. Compor o conceito, que até então é flexível, que até então está, de alguma maneira, solto no ordenamento. Há um trabalho bem interessante de um juiz aqui do Paraná, um juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Flávio Correia de Almeida, publicado na revista Processo, sobre a fundamentação das sentenças, em que ele usa duas expressões. Ele fala em explicar e justificar. Então, ele diz que o órgão jurisdicional deve uma explicação àquele que postulou a tutela jurisdicional a respeito do conteúdo do julgamento. O Estado precisa justificar-se perante o jurisdicionado, todo o jurisdicionado, não apenas aquele que foi a juiz, não apenas as partes. Então, que deve ainda o Estado suportar os efeitos da decisão, os efeitos políticos da sua decisão, os efeitos econômicos da sua decisão. É bem interessante esse texto. Eu discordo apenas em parte do Flávio, por entender que explicar e justificar têm sentidos diferentes, embora na sentença eles sejam mutuamente complementares, né? Me parece que justificar é a função central da motivação de sentença. Mas, ao explicar, o que o juiz faz é descrever as razões reais de determinado fenômeno, né? Ao passo que, ao justificar, ele apresenta as razões pelas quais determinado fenômeno é acolhido daquela maneira por ele, e não de outra maneira.
Então, o raciocínio do juiz na motivação da decisão judicial tanto é explicativo quanto justificativo. E esse último elemento, o justificativo, me parece mais significante, mais interessante, mais relevante, porque, ao justificar a decisão que toma, o juiz torna a sua decisão racionalmente válida e aceitável, tanto pelas partes quanto pela sociedade. Há um autor, Wroblewski, é muito interessante esse autor, quem puder ler, ele trata da justificação da decisão como um exercício de controle quanto à sua racionalidade. É bem interessante. Bom, mas aí nós temos problemas. Temos um problema que tem sido objeto assim, de muita discussão nas escolas da magistratura, especialmente no âmbito das escolas de magistratura estaduais, né, no âmbito da Associação dos Magistrados Brasileiros. Na AJUF isso não ficou muito, assim, não é um problema, não me parece ter sido um problema, mas na AMB tem sido um problema, que é o artigo 499 do projeto do Código de Processo Civil. No meu modo de ver, é a grande revolução do sistema. É bom? É ruim? O tempo dirá. Mas que ele tem dado muito problema, muita discussão ele tem. Ele foi gerado pela primeira comissão do Senado. Na Câmara, ele foi aprovado com pouquíssimas alterações, apenas de redação, e o que me leva a crer que ele está aprovado. Salvo algum veto que deverá ser justificado, ele está aprovado, se for aprovado, enfim, o projeto do Código de Processo Civil. O que trata o artigo 499? Eu não sei se todos já tiveram contato com ele, se já o discutiram, mas é bem interessante essa discussão. Porque, no meu modo de ver, a incompreensão a respeito dele não tem fundamento. Ele precisa ser melhor entendido para, quem sabe, quebrar essa restrição que se está colocando, especialmente por parte da AMB. O que diz o 499? Bom, ele traz os elementos essenciais da sentença, relatório, fundamentos, dispositivos, mas aí ele inova no parágrafo 1º ao dizer o seguinte: não se considera, ele faz uma declaração a contrário senso, por assim dizer. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que... E aí tem seis incisos. Eu vou rapidamente procurar falar de cada um deles. Sei que vocês já estão cansados, mas eu prometo falar rapidamente. O professor Barbosa Moreira, eu acho ele inspirador para tudo, né? Quem gosta de processo não pode deixar de ler os temas de direito processual. São 8 volumes ou 9 volumes. Fantástico. E uma das coisas que ele diz é que todo discurso, para ser bom, tem que ser curto. E se for curto, não precisa nem ser bom. Ele tem essa máxima na vida dele. Mas o que diz o parágrafo 1º? Ao tratar das hipóteses em que a decisão, em geral, tanto interlocutória quanto sentença quanto acórdão, não será considerada fundamentada. Primeiro, quando ela se limitar à indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou com a questão decidida. Por exemplo, nos termos do 273, defiro. Não está fundamentado. Não está fundamentado. Ou então, nos termos do 273, aspas, e copio o 273. Não está fundamentado. Ou então, nos termos do 273 e uma paráfrase do 273. Também não estará fundamentada essa decisão. Sem que o juiz faça a explicação. Tem uma palavra que está tão em moda, né? Virou um verbo. Não sei se já está nos nossos dicionários, mas já está nas nossas bocas. Sem linkar, sem fazer os links, as ligações desse dispositivo, dessa norma, com a conclusão a que chega, por meio dos fatos. Me parece relativamente razoável. A segunda é muito interessante, eu falei, já antecipei um pouquinho, que é a seguinte: a decisão não será fundamentada se ela empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto da sua incidência no caso. Me parece isso fantástico, na medida em que nós, de fato, estamos a cada passo mais e mais adotando conceitos indeterminados, cláusulas gerais. Então o juiz diz assim: anulo a cláusula,
porque viola a função social do contrato. E como controlar pela via recursal? Não tem jeito. Porque ele não fez as ligações, ele não explicou o motivo da sua incidência no caso. Depois eu vou falar das críticas e por que eu não considero as críticas tão pertinentes assim. O fato é que nós estamos indo cada vez mais para um sistema de conceitos abertos. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou alguns interessantíssimos. Hipossuficiência do consumidor. O que se entendia lá no início da vigência do CDC? Que o juiz podia inverter, ou devia inverter o ônus da prova, se a parte fosse hipossuficiente. Isto é, se ela não pudesse pagar a perícia. Era isso que se decidia. O primeiro ano de jurisprudência era isso, se não pudesse pagar a perícia. Então, a hipossuficiência estava ligada à condição econômica da parte. Aí vai um sujeito, essa é uma decisão no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai um sujeito bilhardário e é internado num desses grandes hospitais de referência em São Paulo, não sei se é o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, enfim, um desses, e contrai uma infecção hospitalar. E quase morre. Sai, depois de meses entubado, em função da infecção hospitalar, e propõe uma ação, com base no Código de Defesa do Consumidor, e pede a inversão do ônus da prova. E o juiz diz, espera aí, você chegou de Ferrari, saiu com seu próprio helicóptero do hospital, que história é essa de inverter o ônus da prova? Então, mas o meu problema não é econômico, é técnico. Eu não tenho como fazer essa prova. Essa prova tem que ser feita pelo hospital. Então, houve a inversão do ônus da prova. Houve, portanto, uma releitura, ou um alargamento desse conceito, que deixou de ser visto apenas pelo prisma econômico para ser visto pelo prisma técnico. E assim, sucessivamente. Periculo in mora. O que é o periculo in mora clássico? O juiz concede a liminar, seja cautelar, seja antecipação de tutela, naqueles graus todos, né? Fumos um pouco mais robusto, ou então lá no mandado de segurança uma certeza de direito, etc. Ele concede quando há periculo in mora, isto é, e fumos. O periculo in mora é o risco do clássico, risco do perecimento do objeto em razão da demora do processo judicial. Não é isso? Tá. Então o sujeito propõe uma ação contra um banco, dano moral. Ficou rodando na porta giratória, ficou tonto. Na porta de segurança, ficou tonto. Ele quer uma reparação de dano. E tem mais um problema, ele acumula ali também um pedido, porque houve a devolução de um cheque, etc., e ele foi incluído num cadastro de maus pagadores. Serasa, SPC, um negócio desse. Muito bem. Então ele pede a antecipação dos efeitos da tutela. O juiz diz, esse seu réu é, por hipótese, o Banco do Brasil. A sua indenização, pelos padrões do STJ, vai girar aí em torno de R$10.000. O banco não vai frustrar essa execução de R$10.000, porque ele tem capital suficiente, o sistema financeiro brasileiro é rígido, etc. Fica tranquilo. Não há risco de perecimento do objeto, em razão da demora do processo. Mas quanto ao outro pedido, eu concedo. Eu concedo a retirada do seu nome agora, liminarmente, do Serasa, do SPC, etc., não porque o banco não vai poder retirá-lo depois, mas porque se você continuar com o seu nome inscrito nesse cadastro, você terá outros danos. Portanto, o periculo in mora não depende mais só, não significa mais só a demora do processo, mas significa a ocorrência de dano marginal em razão da demora do processo. Não é mais o periculo in mora clássico, há um periculo in mora novo. O Banco do Brasil não vai frustrar, mas ele vai ter prejuízo, então retiro já o nome liminarmente do cadastro. E eu, com isso, dou nova feição a esse conceito aberto chamado periculo in mora. E assim sucessivamente. Então o juiz deverá explicar o motivo concreto da incidência desse conceito indeterminado na sua decisão. 3, são só 6. Prometo. Não vou inventar outro. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Vocês já viram isso? Todo mundo já viu isso. Você começa a ler a decisão e você fica com 3 possibilidades. É um divórcio, é um uso capião ou é um despejo. Tanto faz. Porque a fundamentação é tão genérica que serviria para qualquer coisa. É mais ou menos como o TCC de estudante.
Olha esse. O cara escolheu o seguinte tema: efeitos infringentes nos embargos de divergência opostos no STJ. Aí ele começa o TCC assim: o homem é um ser gregário. Eu falei, não. 100 páginas, pula 100 páginas. Velho. Lambe o dedo e pula 100 páginas. Não dá. Quer dizer, existem... falta objetividade. Então, eu lembro que uma vez participava de um concurso para professor e eram 10 pontos, era a prova oral, a última prova. Os candidatos, cada um tinha que sortear um ponto e dar uma aula, 50 minutos. Fulano foi lá e sorteou o ponto. E começou a falar, com aquela desenvoltura própria de quem não sabia nada, né, do tema. E foi. E eu cutuquei a professora presidente da banca e falei, mas escute, o tema? Disse, não, fique tranquilo, isso é terno preto, sempre veste bem. Ele escolheu um texto que serviria para qualquer um dos 10 pontos. E no finalzinho, nos últimos 5 minutos, ele dá um tequinho no tema propriamente dito. Né? Então, nós sabemos que não há só decisões assim, há discursos assim, há petições assim. Eu tenho um grande amigo, colega, advogado, que para juntar uma guia, ele faz 45 laudas. Ele vai ao direito alemão, ao direito... Então, é um negócio ali que ninguém entende, ninguém sabe por quê, etc. Né? Então, uma sentença que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão será tida por não fundamentada. O inciso 4º fala do não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, capazes de, pelo menos em tese, infirmar a conclusão. E o 5º e o 6º, vou terminar com eles. O 5º diz o seguinte: não será fundamentado. Esses dois aqui, o 5º e o 6º, eles procuram colocar um pouco de ordem na esbórnia que virou o uso da jurisprudência como fonte de fundamentação de qualquer coisa. Por exemplo, artigo 557 do Código do Processo Civil. O relator pode decidir monocraticamente. Uma vez um sujeito, eu li, coitado, ele falou monocromaticamente. Tudo bem, pode ser que o juiz decidisse de uma cor só, né? Cor preta, enfim. Mas eu li isso, eu tenho isso, tenho prova, material. O juiz decide tudo o que ele quiser com base no 557. Com base num negócio que é absolutamente estranho a nós, que é o conceito de jurisprudência dominante. Súmula nós sabemos o que é. Nós sabemos como nasce, como vive e como morre. Nós conhecemos o processo de morte da súmula nos tribunais. Agora, e a jurisprudência dominante, o que é? Eu costumo dizer que é um bom assessor ou um bom estagiário. Você pede para o cara, me traz 10 decisões nesse sentido. Ele acha rápido, no Google ou no Jus Brasil. E acha em sentido contrário também. Então, isso tem que acabar, porque isso desprestigia a produção jurisprudencial como fonte do direito, como expressão do direito, se não como fonte, como expressão do direito. Então, diz o 5º, que não se considerará fundamentada a decisão que se limite a invocar precedente, enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. 2 observações. E o inciso 6º é o contrário senso, quando deixa de aplicar enunciado de súmula ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar que aquele conjunto de decisões, etc., não se aplica, não se ajusta, é diferente do caso sob julgamento. Aqui é preciso, talvez, mexer num vespeiro. Nós temos, assim, alguma sofreguidão com alguns temas. Assim foi na década de 90, depois de 94, com a antecipação de tutela. Foram tratados e mais tratados sobre a antecipação de tutela, como se fosse, assim, a invenção da pólvora. Agora, são os precedentes. Tudo é precedente. Então, esses dias chega um estagiário na minha sala, eu digo, professor, com licença? Pois não. Eu tenho aqui um precedente de ontem, da 3ª turma, e tenho um precedente da 4ª turma, e tenho... Eu falei, como assim? Mas tudo isso é precedente? É, sim, ele decidiu ontem. Não, peraí, você está confundindo decisão judicial com precedente. Mas eu li a respeito. Então, ou você leu bobagem ou você não entendeu. Data velha. Porque essas coisas são diferentes. Nós não podemos confundir os conceitos. Há quem diga que nós estamos migrando para um sistema de precedentes. Isso não tem pé
nem cabeça, como diria minha avó. O nosso sistema é o sistema da legalidade. O que nós temos é esse problema do preenchimento dos conceitos indeterminados. Mas são conceitos legais, são conceitos que estão na lei. Então, primeiro, não se pode confundir decisão judicial com precedente. Não é, são coisas completamente diferentes. Mas nós temos precedentes no direito brasileiro? Talvez 2, 3. As decisões tomadas em repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal, e as decisões tomadas pelo regime do julgamento por amostragem, do 543, inclusive no STJ. Me parece que nós podemos falar de precedentes, embora não vinculantes, mas de precedentes persuasivos. Mas dizer que nós estamos migrando para um sistema de precedentes me parece, de fato, um grande exagero. O que se quer com o 5º e com o 6º incisos do parágrafo 1º do artigo 499 é, de certa maneira, disciplinar o uso da jurisprudência como mecanismo, como fonte de fundamentação da decisão judicial. Nada além disso. Nós temos problemas a resolver? Temos. Nós temos problemas sérios a resolver. Por exemplo, nós temos uma insubordinação muito grande dos tribunais estaduais. Os tribunais regionais federais, não tanto. Mas os tribunais estaduais, diante das decisões do STJ e do STF. Temos. Isso é um fato político, talvez, que merece um estudo sociológico. Nós temos isso. Eu lembro que, uma ocasião, num determinado tribunal, falava sobre as decisões do 543C, o juiz levantou a mão e disse: eu vou me retirar, porque não me interessa o que julga o STJ. Falei: bom, então, será que mudar a Constituição? Eu não sabia, porque parece que é função do STJ uniformizar o entendimento do direito federal. Se eu gosto ou não gosto é outro problema. É outro problema. Mas essa é a regra. E é assim, com essa regra, que nós devemos nos portar. Ah, mas então vai engessar a jurisprudência. Não, porque nós temos mecanismos de combate a esse engessamento. Agora, diferente disso é transformar a jurisprudência num fenômeno lotérico, num fenômeno que não oriente, mas que desoriente a conduta social. Porque hoje, a parte, o interessado, ele não lê apenas a lei, ele lê a lei e lê aquilo que a lei diz, de acordo com a ótica da jurisprudência. Essa é a definição hoje da conduta, assim que ele define a sua conduta. Mas, para isso, nós temos que ter juízo. Primeira objeção que alguém poderia fazer: mas o STJ não tem juízo. Concordo. Concordo. Então, o STJ tem que passar a ter juízo. Isso não descaracteriza, não desconstrói o raciocínio. O problema é humano. O problema não é, talvez, institucional, é humano. É um problema que está no plano das vaidades, num outro plano. Mas nós temos que consertar isso de alguma maneira. Nós temos que consertar isso de alguma maneira. Aqui, me parece que, como se aplica inclusive ao STJ, isso pode criar alguma disciplina no manejo da jurisprudência como fonte de fundamentação das decisões judiciais. Por que esse artigo tem sido tão combatido? Fácil. O que se diz é basicamente o seguinte: isso vai tornar muito mais complexo o ato de decidir e, portanto, vai demorar. Portanto, vai demorar. Se é complexo, se fica mais complexo, vai demorar. Eu não sou ingênuo, nem pueril. Acredito que isso possa acontecer num primeiro momento, sim. Mas é aquilo que se diz ali no sul do Paraná, que as abóboras se ajeitam no sacolejar da carroça. Quer dizer, nós temos que colocar o mecanismo de reorganização do sistema para andar, até que as coisas se reorganizem, até que as coisas se sedimentem. Me parece uma medida, uma proposta interessante que poderá, de alguma maneira, resolver as questões ligadas à autoridade da jurisprudência. A autoridade da jurisprudência como fonte de fundamentação das decisões judiciais e, portanto, como vetor indicativo de conduta para a sociedade. Porque hoje a sociedade não consegue ter isso na jurisprudência, na medida em que a jurisprudência oscila muito. Se oscila, eu não consigo ter nela um padrão de conduta claro, porque o padrão de conduta hoje é um, amanhã é outro. Há casos assim emblemáticos no STJ, né, de
Quer ver um que é emblemático, exemplo clássico. Exemplo clássico é aquele que o professor dá quando não sabe inventar outro, mas esse é clássico mesmo. Artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Tem decisões de 3 ou 4 anos da terceira turma, em sentidos opostos, no mesmo dia. Um antes do café e depois do café. E não houve substituição de ministros nesse período. Nenhum morreu, ninguém foi substituído, mas há isso. É uma disfunção do sistema? É. Pode ser consertado? Pode. Pode. Nós temos que entender que é possível consertar o sistema em nome da busca de mecanismos mais claros que nos permitam viver num sistema, de fato, democrático. Para encerrar mesmo, não pode blefar muito. Por que entendo que esse artigo é bom, apesar desses problemas que talvez, inicialmente, possa trazer mesmo, né, de maior dificuldade para a confecção da decisão judicial? Porque, no meu modo de ver, quanto mais clara for a decisão judicial, menor será, em tese, a incidência de recursos. Em tese, menor será a incidência de recursos. Há alguns trabalhos estatísticos muito interessantes. Quem trabalha muito com isso é o Paulo César Pinheiro Carneiro, na UERJ. Ele trabalha muito com levantamentos de dados a respeito dos recursos. E há, por exemplo, um número interessantíssimo dele, alguma coisa perto de 65% das apelações, de um determinado período em que ele mapeou, trazem como fundamento a falta de fundamentação. Quer dizer, ou todo mundo ficou doido, ou, de fato, há falta de fundamentação. Havendo, então, fundamentação verdadeira, suficiente, não nesse sentido que é usado hoje, mas no sentido proposto pelo projeto, me parece que, pelo menos em tese, nós temos chance de reduzir essa quantidade enorme de recursos que hoje são interpostos em razão das decisões judiciais. Também não desconheço que há um problema cultural nisso, né? Nós recorremos de tudo. Nós recorremos de multa de trânsito, nós recorremos de nota de prova. Nós queremos sempre uma outra opinião, não é? Uma outra opinião favorável. Mas é um dado cultural que pode ser contrabalançado com algum freio criado na própria lei. Eu espero ter sido, pelo menos, claro. Peço a vocês desculpas pela informalidade, que eu sou assim, então não tem outro jeito, mas a informalidade de jeito nenhum significa desrespeito ao auditório. Significa apenas uma demonstração da própria personalidade, que não tem como mudar. Muito obrigado. Obrigado, professor Wamber, por esta bela conferência. Temos alguns minutos ainda antes das 4. Acho que cabe algumas perguntas, professor Arthur. Vou começar fazendo a primeira, então. Professor Wamber, primeiro lugar, eu não tive ainda a oportunidade de estudar a fundo o projeto do novo CPC, que está quase concluído no Congresso Nacional, e pergunto se o 499 também se aplica, ou melhor, se influencia também os despachos com conteúdo decisório ou somente a sentença, até porque esse dever de motivação está lá no 93 da Constituição Federal, e se isso também não é de inspiração ou de pressão da própria advocacia, que nos últimos tempos vem se deparando muito com algumas, entre aspas, guerras particulares. A maioria dos juízes fundamentam as decisões, mas alguns, não se sabe, talvez pelo excesso de processos, temos quase 100 milhões de ações em andamento no judiciário brasileiro hoje. Por todo esse turbilhão, é muito difícil se deparar nos processos como cada um, sobre cada processo, com toda a atenção e tempo que ele mereceria. Então, muitos juízes acabam não fundamentando despachos com conteúdo decisórios importantes dentro do processo. Isso gera, às vezes, uma infinidade de embargos de declaração. Nós temos, é evidente, os advogados chatos, aqueles que embargam de qualquer coisa, aqueles que não se conformam, aqueles que não entendem as coisas, mas isso é uma minoria, assim como temos também alguns juízes que podem nunca fundamentar suas decisões por talvez um viés um pouco arbitrário. Enfim, esse artigo talvez seja de inspiração da advocacia,
E aí o professor Wambier deve ter inspirado também a professora Tereza, que foi da comissão, e levou essa demanda da advocacia, da OAB e tudo mais. Eu queria que o professor descrevesse sobre isso e sobre a aplicação também nos despachos com conteúdo decisório. Eu, sinceramente, eu não participei de nenhuma comissão, e nós temos um acordo conjugal, eu e a Tereza, que é uma separação de bens e de ideias. Então, de fato, não sei quem foi o pai da criança, quem levou essa proposta, né, para a comissão. Eu sei que há muitas propostas levadas pela OAB, uma que eu sei que foi pela OAB, foi a dos prazos não contarem contar apenas nos dias úteis. A OAB levou essa proposta, que também tem dado muita polêmica, mas levando em consideração que aproximadamente 90% dos escritórios de advocacia do país são compostos apenas por 2 advogados. Casal, marido e mulher, pai e filho, etc., etc., e que, de fato, tem dificuldade para cumprimento de prazo de 5 dias, né, quando intercalado por um final de semana. Eu tenho, assim, uma observação... a sua outra pergunta. Me parece que, se houver decisão, isto é, eu até não uso essa expressão despacho com conteúdo decisório. Para mim é despacho, que não decide nada, a decisão, que, portanto, tem conteúdo decisório, sentença de acordo. Decidiu, é decisão. E, sendo decisão, ela deverá sofrer a mesma incidência da norma. Quais os problemas? Houve uma pergunta que me foi entregue aqui por escrito, que é assim, a parte formula de modo sorrateiro, sem argumentos, estapafúrdios. O juiz será obrigado a rechaçá-los um a um. Me parece que, se forem sem argumentos, distintos um do outro, sim. Se forem em bloco, poderá rechaçar por blocos. Agora, deverá, me parece, na medida em que isso seja feito sorrateira e estapafurdiamente, isso, a parte deverá ser punida. Punida. O processo não é lugar de guerra corporativa, em primeiro lugar. E o processo não é lugar de brincadeira de nenhuma espécie. Aliás, a democracia não é lugar de brincadeira. É lugar de gente alegre, mas não é lugar de brincadeira. Eu tenho, assim, me batido muito com uma situação que me entristece de alguma maneira e que eu repudio, que é esta posição de advogado de um lado, juiz do outro, como se nós fôssemos inimigos. Quem perde com isso? A sociedade. A coitadinha da parte que teve a infeliz ideia de procurar um advogado que, por sua vez, levou ao judiciário. Nós temos defeitos de lado a lado. E nós temos que, de algum jeito, nos acertar. Porque a nossa encrenca significa o prejuízo da parte. Há um outro problema. Já discutimos isso juntos, inclusive, Arthur. A OAB é muito frouxa. Frouxa, essa é a expressão. Porque ela não pune advogado. Dificilmente pune advogado. A OAB não poderia fazer guerra corporativa, ela tinha que fazer guerra em favor da sociedade. E assim também a JUF e a MB. Uma coisa é defesa de prerrogativas, defesa de melhorias de trabalho para o magistrado, pela JUF ou pela MB. Outra coisa é o momento em que isso tudo vira uma pasta em prejuízo da sociedade. Eu lembro da aprovação do artigo 14 do Código de Processo Civil. O artigo 14 continha uma regra, ele fala da punição à parte que cria embaraços, não no sentido espanhol da palavra, porque em espanhol é gravidez, que cria embaraços para o cumprimento da decisão judicial. Eu achei o máximo esse artigo, mas havia uma regra que permitia que o juiz aplicasse a multa também ao advogado. Infelizmente, foi declarado inconstitucional. Infelizmente, foi declarado inconstitucional. Porque, boa parte das vezes, a geração do problema é do advogado, não é da parte. A parte nem sabe o que está acontecendo e acaba pagando a multa. Ela nem sabe que houve recurso, ela não sabe nem o que significa protelatório. Ela acha que protelatório é uma marca de pomada. É um tipo de pomada, para algum tipo de eczema. Não sabe o que é isso. Então, enquanto nós tivermos
pequenez da discussão meramente corporativa, nós não melhoramos o sistema. Não há lei que suplante a falta de boa vontade. Essa frase não é minha, é do professor Dinamarco, fazendo referência às primeiras reformas lá em 92 e 94, ele dizia, não há reforma da lei, não há nada que dê certo se não houver um mínimo de boa vontade por parte dos operadores. E, por isso, é que eu lá no começo disse que eu não ia fazer nenhuma referência ao Poder Judiciário, mas ao sistema judiciário, porque nós estamos todos na mesma canoa. E se a canoa afundar, quem perece não somos nós, é a sociedade. Mas tem quem vai gostar. Vão gostar os ditadores de plantão, aqueles que gostam, que estão na imprensa, que estão nos partidos políticos, etc., e que gostam de desmerecer as instituições, de mostrar o quanto as instituições são frágeis e aí eles surgem como os grandes salvadores da pátria. Essa é a minha preocupação. A OAB, às vezes, se apequena. A magistratura, por as suas entidades representativas, às vezes, se apequena. Porque as discussões ficam no varejo, são travadas no varejo. Nós sabemos que há problemas na advocacia, e haverá cada vez mais. Eu não tenho dúvida disso. Infelizmente, eu dei o dado, 1.650 faculdades de direito no país. O mundo inteiro tem 1.440. Tem faculdade de direito no país que funciona em garagem de shopping, na madrugada. Fecha o shopping, começa a aula de direito. Isso é em São Paulo. Há 15 anos atrás, havia 9 faculdades de direito no Paraná. Hoje, na grande Curitiba, tem 62. Então, não tem jeito. Nós geramos um monstro. Geramos um monstro. Eu sempre fui a favor da democratização do acesso ao ensino, porque eu mesmo não teria estudado se não fosse isso. Eu estudei numa faculdade pública, sem cursinho, etc. Mas tudo tem limite. Nós temos que, no fundo, conviver um pouco com aquela máxima do mineiro. O mineiro diz que bom senso e canja de galinha nunca deram dor de barriga em ninguém. Você tem que criar um ponto de equilíbrio nas coisas. É bom abrir? É bom, mas até um certo ponto, até um certo limite. Até um certo limite. Então, me parece que, respondendo objetivamente a pergunta, o juiz será obrigado a rechaçá-los, ainda que, após isso, possa prever, de acordo com disposição normativa pertinente, que há também no Código, até mesmo uma punição para a parte recalcitrante, para a parte que não entendeu, ou para o advogado. No caso do advogado, a solução aqui seria a representação na OAB, me parece, né? Para que as coisas sejam recolocadas no devido trilho. Mas eu sou advogado, eu tenho 59 anos de idade. Eu estou dentro do escritório de advocacia há 49. Eu comecei como office boy no escritório de advocacia. Eu conheço tudo do escritório de advocacia, não tenho dúvida que há muito problema. Não tenho dúvida de que há muito problema, mas também não tenho dúvida de que a grande garantia da sociedade é o sistema composto por advogados, por juízes, Ministério Público, defensores, etc., que garantem para a sociedade o seu direito. E garantir o seu direito significa garantir a democracia. Não é um discurso, podem ter certeza, não é um discurso vazio. Eu tenho absoluta convicção de que esse é o único caminho para garantir um sistema democrático, se é que nós queremos garantir um sistema democrático. Essa questão aqui me chamou a atenção, porque, de fato, há muito, eu diria que desrespeito ao próprio direito da parte. Eu lembro de um advogado brilhante, que foi presidente do Conselho Seccional de São Paulo, e ele, um dia, numa palestra, eu tive a oportunidade de escutá-lo, José de Castro Bide, ele dizia o seguinte, que quem tem bons argumentos, usa os melhores. Quem não tem, usa todos. O sujeito inventa argumento. Isso é um processo também educativo, pedagógico, de alguma maneira. Me parece que, em alguma medida, a lei tem um conteúdo pedagógico. A lei ensina, disciplina
ela gera disciplina, não é? É claro que as instituições deverão estar abertas para isso e deverão receber as dificuldades vindas de um lado e de outro, né? A OAB, a MB, a AJUF, as corregedorias, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, etc., deverão estar atentos para coibir, cada um na sua respectiva competência, os abusos, porque os abusos, de parte a parte, acabam, repito, vindo em prejuízo da parte, que é a grande destinatária de tudo que nós fazemos. Nós estamos aqui estudando processo para quê? Para autossatisfação? Não. Para, de algum modo, como advogados, como desembargadora, como magistrados, né, levarmos em frente a ideia de que o direito dá conta. Me preocupa muito a solução paraestatal. O professor Luiz Fernando Coelho, que esteve aqui, né? Esteve aqui, Luiz Fernando Coelho, ele tem um trabalho muito interessante sobre isso. Eu fui aluno dele no mestrado, muito interessante sobre o direito marginal. Então, é o direito, por exemplo, do tráfico de drogas, que tem regras próprias. O direito das comunidades desassistidas pelo Estado, porque uma coisa é preciso que a gente tenha certeza, não há vácuo no poder. Onde o Estado sai, alguém entra. Alguém ocupa esse espaço. Não tem vazio de poder. Não existe isso. Então, ou nós nos acertamos entre nós e ocupamos o espaço de organização jurídica da sociedade, ou alguém o fará em nosso lugar, enquanto nós estamos discutindo alguma outra coisa, num outro plano mais etéreo, quem sabe, né? Tomara que isso nunca aconteça. Né? Tomara que isso a que você se referiu, essas decisões não ou mal fundamentadas, sejam coisa do passado, não é? Sejam coisa do passado, para que a gente possa, com o advento do novo código, se acontecer, acredito que deva acontecer, pelo menos há uma expectativa, uma certa promessa política no Senado nesse sentido, da comissão especial no Senado, de aprová-la até o final do ano, com uma vacácio de 1 ano, aprovaria bem no final do ano para a vacácio coincidir mais ou menos com o ano civil, facilita um pouco, né, evita uma confusão de contagem de tempo e tal. Que ele possa ser um mecanismo que nos aproxime, né, que nos faça mais conscientes, no fundo, da nossa função como operadores desse sistema todo, que é um sistema com esse código, sem esse código, muito bem engendrado, muito bem bolado, né, que é capaz de manter a sociedade nos trilhos, manter a sociedade com uma linha de conduta, enfim, desejável para a manutenção da democracia, para a manutenção do Estado de Direito. Não sei se fui claro, mas procurei ser. As observações do professor Wamber procedem. De fato, a OAB tem se aperfeiçoado, mas ainda está precisando evoluir um tanto na questão da punição aos advogados que se desviam, muito embora tenhamos, nos últimos anos, professor Wamber, suspendido em torno de 300 advogados no Paraná ao ano, suspensões que muitas vezes chegam a 1 ano de suspensão do advogado do exercício profissional. Alguns recorrem ao judiciário, conseguem minorar ou anular essas penas. Dezenas de advogados são também excluídos do exercício da profissão a cada ano, eu estou dizendo só aqui no Paraná, mas é evidente que temos muito a evoluir ainda. O número de advogados que chegam ao mercado é cada vez maior. Temos hoje 850 mil advogados atuantes em todo o Brasil e algo em torno de 2 ou 3 milhões de bacharéis batendo as portas da ordem, prestando os exames de ordem, agora a figura do paralegal, enfim, a OAB está lutando contra isso. Eduardo Cunha querendo acabar com o exame de ordem, nós temos combatido isso veementemente, porque entendemos que é um filtro importante para a própria sociedade. Se fôssemos meramente corporativos e não quiséssemos a concorrência, não seríamos 850 mil, só na subseção de Londrina, 5.200 advogados. Fôssemos para poder fechar a porta e sermos corporativos, teríamos 10, 20% disso. Não é essa a questão. É que a advocacia é muito importante para que não exijamos sequer o mínimo de preparo das pessoas que vão lidar com vida,
com patrimônio, com a liberdade, pessoas que vão bater ao judiciário e precisam saber o que estão fazendo em nome das partes. Mas, professor Vamber, uma última pergunta. O juiz, perdoe se eu não entender a letra 100% do que está escrito. O juiz, por não deter mandato eletivo, não retira a sua legitimidade da, entre aspas, vontade geral, para usar um termo do iluminismo. A sua legitimidade é argumentativa. Neste contexto, as cláusulas abertas e o caráter principiológico do nosso sistema jurídico estariam fortalecendo esta legitimidade ou mitigando o princípio da segurança jurídica de capital importância para o Estado de Direito. Pergunta feita pelo Marcel Cito, de Porto Alegre. Nossa, a pergunta é fantástica. Adorei a pergunta. Acho, sinceramente, o seguinte. Concordo com a premissa de que o fato de não ter mandato eletivo nunca me passou pela cabeça que isso pudesse retirar a legitimidade da investidura na magistratura. A democracia não é assembleísmo. É outra dificuldade que nós temos. Não é uma grande assembleia. Então, vamos nos reunir todos no Maracanã para decidir os destinos da nação. Não é assim. A democracia tem mecanismos de representação. E a investidura na magistratura, da forma como feita, nós às vezes olhamos para o modelo americano, em que o xerife é eleito pela comunidade, etc., mas são modelos distintos, com culturas distintas. O nosso modelo é um modelo democrático, sim. O magistrado é investido pelo concurso público de títulos e de provas, eventualmente, nas situações excepcionais previstas na Constituição, nos tribunais, etc., pelos quintos constitucionais do Ministério Público e da advocacia, e ele está legitimado para o exercício do poder que lhe é conferido pela Constituição. As cláusulas abertas, e esse caráter principiológico, diz o Marcel Citro, estariam fortalecendo essa legitimidade ou mitigando o princípio da segurança jurídica. Sem querer fazer um discurso tucanês, como diria o Zé Simão, depende. Depende. Por quê? Se o magistrado utilizar na sua decisão de cláusulas abertas ou de princípios, sem fazer as ligações desses conceitos com o caso concreto, provavelmente ele ofenderia a segurança jurídica, na medida em que não comunicaria com clareza a sua decisão. Agora, na medida em que ele se sirva de princípios, se sirva de cláusulas abertas, de conceitos indeterminados, e com clareza ele exponha a conclusão a que chegou, não me parece que exista qualquer risco à segurança jurídica. Pelo contrário, o Marcel, fico com a primeira parte da pergunta do Marcel, ele fortalece a sua legitimidade, porque ele exerce o poder de dizer o direito no caso concreto. Então, concordo, mas dou essa resposta no sentido de que depende da conduta que o magistrado tiver diante da cláusula geral, diante do conceito indeterminado. A regra do 499, ela, de certa maneira, anula a pergunta. Não é? Se vigente o 499, quando vigente o 499, a pergunta fica anulada, porque o magistrado sempre estará incrementando a sua legitimidade, porque ele fará, de acordo com a regra do 499, essas ligações entre o caso concreto e a cláusula geral, essas ligações entre o caso concreto e o conceito indeterminado. Me parece que é um exercício interessante para todos nós. Me parece um exercício político interessante para todos nós. E de valorização do sistema. Valorização do sistema. O juiz deixa de ser um repetidor mecânico, como muitas vezes é. Infelizmente. Nós já conversamos sobre isso. E passa a ter mais a subir um degrau a mais na dignidade da sua, na dignidade do exercício da sua função.
Eu acredito sinceramente que esse dispositivo ele traz um reforço muito grande para o papel do magistrado no Estado de Direito, para o papel do magistrado na democracia. E, na medida em que isso aconteça, o lucro é de todos, né? Eu acredito muito nesse jogo, que é o jogo em que todos ganham. Ganha a sociedade, ganham as partes, ganha a magistratura, ganha a advocacia, enfim, ganham os diversos segmentos envolvidos no processo. A lei é capaz de fazer isso sozinha? Claro que não, nós sabemos disso, né? Depende de vários componentes culturais, né, estruturais. Isso não é um problema muito grave no âmbito da Justiça Federal, que tem uma estrutura muito boa, né, de um modo geral. Mas nas justiças estaduais nós sabemos o quanto há de penúria ainda, de dificuldade em vários estados da federação, em que os juízes trabalham com condição zero, com infraestrutura zero, próxima de zero. Então, isso tudo é um outro fenômeno que deverá ser atacado com recursos orçamentários, com discussão, etc., e com recursos orçamentários, né, para que nós, de fato, possamos construir esses eixos da democracia, né. E vou fazer uma última confissão a vocês. Eu, nesse processo de discussão do Código, de fato, não participei de nenhuma comissão, mas eu participei sugerindo, né. Eu tenho um grupo, eu sei que alguns aqui participam, já identifiquei, um grupo na rede social, no Facebook, que se chama Curso Avançado de Processo Civil. É um grupo desorganizado, para funcionar, para dar certo, só para discussão de processo civil. Tem de tudo. Tem de tudo. Tem bobagem, quer dizer, pessoas ficam lá fazendo autolouvação, tem de tudo. Mas, enfim, é do ser humano, né? É do ser humano, né? Tem um fulano que todo dia ele posta o livro dele lá. Pau! Ah, meu Deus, eu tenho que autorizar. Às vezes autorizo, às vezes não, porque senão fica todo dia o mesmo livro do mesmo cara. Enfim, isso faz parte da vida. Mas tem lá 3 mil e poucas pessoas, estudantes, tem desembargadores, né, tem juízes federais, tem juízes estaduais, tem defensores públicos, membros do Ministério Público, estudantes de graduação, de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, né? E eu tive a oportunidade de colher dessas discussões lá 10 sugestões para o Código. Fiquei muito feliz com isso. Eu só fui o porta-voz. Eu levei ao deputado Paulo Teixeira, que foi o relator na Câmara. E, aliás, quando falo, faço esse elogio. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele foi extremamente feliz na condução da função de relator do projeto do Código de Processo Civil. Ele ouviu a todos os segmentos que quiseram se manifestar. E ele soube fazer a triagem do jogo democrático, esse estica e puxa da democracia. Porque nós já tivemos 2 códigos de processo civil. Esse é o nosso primeiro com discussão democrática. Os outros 2 vieram em ditaduras. 39, ditadura Vargas, 73, ditadura militar. Não houve discussão nenhuma. Foi goela abaixo da população, da sociedade. Hoje tem discussão, por isso que tem tanta controvérsia. Porque nós estamos tendo, pela primeira vez, a possibilidade de discutir um projeto. Eu lembro que eu participei de uma reunião, foi muito interessante. Eu aprendi muito do processo democrático legislativo. Estavam representantes da Confederação Nacional da Agricultura e do Movimento Sem Terra, discutindo as liminares possessórias. E ele soube fazer a adequação, a triagem, e separar o joio do trigo e fazer a composição dos interesses, que, no fundo, é a grande sacada do legislador, não é? É fazer essa composição democrática dos interesses. Lembro também quando houve a discussão sobre os efeitos da apelação, né? Do Senado tinha vindo a apelação só com efeito devolutivo. E na exceção seria, ao contrário do que é hoje, né? Na exceção seria com efeito suspensivo. Hoje a regra é o efeito suspensivo e, na exceção, só o devolutivo. Na Câmara não passou, porque houve uma série de discussões. A bancada do PMDB se colocou contra, a bancada não sei de quem. Faz parte do jogo democrático. Faz parte. O que não pode ter é corrupção, o que não pode ter, enfim, malversação da própria democracia. Mas essa discussão no plano democrático me parece super saudável. Perdeu. Eu lembro que o deputado Paulo Teixeira era favorável à manutenção, como veio do
do Senado, até porque era uma reivindicação muito grande dos juízes de primeiro grau, tanto da AJUF quanto da MB, né, da magistratura de primeiro grau, que muitas vezes vê a sua decisão sem efeito nenhum, frequentemente, né? E ele havia concordado, mas a bancada do PMDB se colocou contra, é uma bancada grande, com ramificações nos outros partidos, então, ou vota sem isso, ou não aprova. É pegar ou largar, né? Mas vi coisas bizarras, por exemplo, isso aqui eu não vou contar o nome, mas é um deputado, não é do Paraná, de um outro estado, que numa discussão disse assim: olha, tem que tirar efeito, tem que dar efeito suspensivo para tudo, para tudo. E eu estava lá, eu estava participando como ouvinte da reunião, como vocês estão ouvindo agora aqui, eu estava ouvindo e anotando para fazer alguma sugestão. Achei interessante, meio estranha aquela sugestão. Não entendi, porque ele não fundamentou. Ele disse: não, tem que tirar. Tudo tem que ter efeito suspensivo automático. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário, só produz efeito depois de transitar em julgado. Fiquei pensando, qual será o fundamento disso? Intervalo, coffee break, como vai ter agora. Eu sei que eu estou atrasado. Coffee break. Aí, eu aprendi a ouvir, mais do que falar, embora não pareça, e fiquei no canto, perto do fulano. E alguém chegou para ele e disse: rapaz, ficou louco? Que isso? Por que isso? Ah, cara, eu tenho umas 200 ações civis públicas contra mim. Olha o interesse republicano do fulano. Enfim, não passou, porque, no fundo, o sujeito não é levado a sério no parlamento. São os jogos da democracia, não é? A outra solução é não ter esses jogos. É vir uma decisão de cima para baixo. Pum, façam, cumpram. Como em tantos estados, inclusive tão admirados por nós brasileiros. É isso, acredito. Ao encerrar, quero mais uma vez agradecer ao professor Vâmbia. Quero também dizer, em nome dos 5.000 advogados de Londrina, da subseção de Londrina, que estamos abertos, desembargadora Alinice, ao TJ Paraná, doutor Arthur, doutor Márcio, a Emages, a Amapara, a Matra, aos juízes trabalhistas, enfim, a todos que compõem o sistema judiciário brasileiro, a OAB, não por bondade ou poder deste que vos fala, mas por imposição daquele artigo 133 da Constituição Federal. Estamos abertos a esse tipo de evento, voltem sempre, temos compromisso com o aprimoramento da justiça e, desta maneira, agradeço a todos, agradeço a vocês da Imagem e a todos os presentes. Muito obrigado. Você tem uma grande virtude como presidente. Tem uma grande virtude como presidente que eu faço questão de ressaltar. É extremamente democrático. Eu já vim aqui e já esculhambei com a OAB aqui dentro. No bom sentido. Não, fazendo a crítica dos problemas da OAB, porque nós não podemos fazer de conta que não vemos. A política do avestruz é a pior que existe na vida. Enterra a cabeça e não vê mais nada. Então, e você sempre foi absolutamente aberto a todo tipo de discussão. Isso não engrandece só a OAB, mas engrandece especialmente a você, tá? Pelo teu caráter democrático, que é uma coisa difícil, nós estamos construindo isso ainda, né? Então, meus parabéns. Intervalo de 15 minutos.